O teste da linguinha em recém-nascidos pode se tornar obrigatório em todos os hospitais e maternidades do país se uma proposta em análise no Senado virar lei. O exame ajuda a identificar e tratar logo problemas na alimentação e na fala da criança. O Cidadania conversou com a pessoa que desenvolveu o teste, a fonoaudióloga Roberta Martinelli, e também com o médico otorrino pediatra Reinaldo Guzmão. Sejam bem-vindos. A senhora desenvolveu esse teste, né? O teste da linguinha. Ele não só, como eu disse na abertura, ele não previne, não identifica apenas problemas futuros na fala, mas também na alimentação. Queria que a senhora explicasse bem como é que é esse teste. Na realidade, esse teste é um teste muito simples, para verificar esse fiozinho que a gente tem embaixo da língua, que conecta a língua ao assoalho da boca, né? Dependendo de como ele está grudado na língua, ele pode limitar os movimentos da língua. E eu preciso dos movimentos da língua para comer e para falar. Então, esse teste veio para diagnosticar, na realidade, a limitação do movimento da língua causada por essa estrutura, pelo frênulo da língua. É o frênulo, né? O nome que se dá a essa membrana. Isso, o que popularmente é conhecido como língua presa. Língua presa, exatamente. Então, ele veio para diagnosticar a língua presa. Se essa língua está presa o suficiente para dificultar a alimentação e, posteriormente, a fala dessa criança. Identificado o problema, como é que se resolve? Aí a pergunta... Aí é para ele. Professor Reinaldo, como é que é feito esse... Bom, uma vez identificado e constatado que ele é daquele tipo de alteração de frênulo, vamos assim colocar patológico, em que a orientação fonoaudiológica não é possível, existem os procedimentos cirúrgicos que a gente conhece como frenotomia ou frenectomia. Há uma diferença entre essas duas técnicas. A frenotomia é um procedimento cirúrgico um pouco mais simples, onde se faz um corte, mas um corte adequado, precisa colocar isso nessa lingueta, vamos assim dizer, nesse freio. A frenectomia já é um procedimento um pouco mais elaborado, em que eu acho que foge um pouquinho a questão dos testes, do teste da lingueta. É um procedimento que é feito sob anestesia local, né, só para ter uma ideia. Então é um procedimento bem simples. Podemos colocar bem simples, desde que o profissional esteja habilitado e conheça a anatomia da região. Porque esse procedimento mal feito, ele acarreta muito mais problemas, né? A gente coloca isso como iatrogenia, que é um efeito não desejado e que traz, inclusive, transtornos até piores depois. Então, a questão toda é o profissional médico, né, que esse é um ato médico, ele tenha capacidade, tenha, assim, domínio para que não incorra em algum problema durante o procedimento. Gente, nós temos imagens, né? Eu queria que vocês comentassem, explicassem melhor, né? Como é que é esse teste, como é que é o problema. Vamos ver? Então, este é, na realidade, o teste da linguinha. Ele é feito desta maneira, é necessário que haja elevação da língua para que a gente veja onde que esse fiozinho está grudado na língua. Esta é uma criança que tem a língua presa? Essa é uma criança que tem a língua presa. A fixação desse fiozinho está bem indo para a ponta da língua. E agora? É uma criança com língua presa, chorando, porque a gente também vê a criança chorando. O que acontece quando a criança chora? Deveria ocorrer que essa língua ela subisse como um todo, né? E se você vê na imagem, o que acontece? Sobe as laterais da língua e a pontinha fica bem embaixo. Por quê? Porque sinal de que existe restrição da elevação do ápice da língua. E se a gente for considerar, eu preciso da ponta da língua para falar, não preciso? Se eu for falar tá, dá, lá, na, ra, eu preciso ter a ponta da língua livre. Então, no próprio choro a gente já vê. Se não eleva nem no choro, o que dirá no movimento preciso de fala? Vamos, assim, discorrer, falar sobre as consequências para a criança de ter a língua presa, né? Problemas sociais, problemas na escola, problemas isso pode ocasionar, inclusive, a subnutrição da criança? Olha, o que a gente tem visto? Durante a amamentação, os bebês com língua presa conseguem mamar.
A diferença é assim, como eles mamam. São crianças que se cansam muito fácil, porque o movimento da língua está limitado, então ele tem que forçar a musculatura da língua para conseguir tirar o leite da mãe. E o que acontece? Esses bebês não se saciam numa mamada. Depois de meia hora ele vai querer mamar de novo. Então ele engorda, mas à custa de muito sacrifício da mãe, porque a mãe tem que amamentar de meia em meia hora. Então ele não espaça a mamada. Então causa estresse tanto para o bebê quanto para a criança, porque é aquele bebê que não é saciado. E normalmente o que as mães acham? Que o leite é fraco. Então ela acaba entrando com um complemento, com mamadeira, e aí acaba ocorrendo desmame precoce. Quando na realidade se faz hoje a intervenção, se faz o famoso pique na língua, né, que é um procedimento cirúrgico, se faz isso, o que acontece? Esse bebê tem mais eficiência para mamar, espaça o horário de mamada pelo menos a cada 2 horas, que é o que a gente espera que o bebê faça, né? E ganha peso, sem precisar de complemento com mamadeira. E esse problema, assim, o senhor pode avaliar, existem estatísticas da incidência desse problema da língua presa na população brasileira? Na população brasileira, exatamente não, né? Tem alguns estudos que demonstram a porcentagem de quanto? A porcentagem varia muito. É muito variado. Por quê? Porque não existe... No Brasil, né? Não, no mundo. No mundo. Porque não existe uma padronização da avaliação disso. Então, cada profissional avalia de um jeito. Então, o nível de incidência varia conforme o que cada profissional avalia. Qual é a proposta do teste da linguinha? É padronizar uma avaliação para que se use esta avaliação em qualquer lugar do mundo. Então, só para você ter uma ideia, agora em junho, o teste da linguinha está indo para o encontro americano de motricidade orofacial, onde será proposto que ele seja usado na América do Norte e na Europa. Então, se vai fazer um encontro onde tem profissionais de vários países representando na área de motricidade orofacial, para que se incorpore isso e seja usado como protocolo padrão. Agora, a correção desse problema, ainda que não seja feita, ou seja, só pode ser feito quando é recém-nascido ou posteriormente pode ser feito? Não, é um procedimento que pode ser feito posteriormente. A questão é que é um pouco mais estressante, vamos assim colocar, né? Uma criança com uma idade de 2, 3, 4 anos, né, principalmente nessa fase de aquisição de linguagem, são crianças que de um procedimento com anestesia local que você pode fazer ambulatorialmente, vamos assim colocar, a criança já é um pouco mais rebelde. Então já traz um pouco mais de trabalho. A possibilidade de complicações no pós-operatório é um pouco maior, né? É mais fácil para o profissional, é muito mais fácil para a mãe, é muito mais fácil para a criança, né? Fazer logo, uma vez diagnosticado a criança com problema, o ideal seria logo no começo. Na medida em que a criança vai se desenvolvendo, esse frênulo começa a ter algumas outras alterações, a criança fica um pouco mais arredia, afinal de contas ninguém gosta de ver uma tesoura, né, enfiando na sua boca. Então, o procedimento... Se muitos adultos não gostam, imagine uma criança. Mas o procedimento, assim, o estudo, né, que foi desenvolvido e que nós percebemos é que ao longo do tempo, as crianças que têm problemas de articulação lá na frente, fonatórias, são crianças que têm prévio as queixas de sucção, como a Roberta comentou. Então, esse foi um estudo muito legal, e isso é um mérito, inclusive, aqui do Brasil, né, dessa questão prospectiva, quer dizer, a gente está acompanhando ao longo do tempo essas crianças. E a conclusão, né, tudo indica, mostra que se a gente começar a antecipar um pouco esses procedimentos, o ganho no desenvolvimento dessa criança é fantástico. Sem contar que, mais uma coisa que eu acho muito interessante, uma criança que é amamentada pelo leite materno mais tempo, melhora inclusive a relação materno-infantil, que eu acho que é um dos grandes ganhos, né, que tem. A criança já sofre um pouco com a questão de que 4 meses a mãe geralmente volta a trabalhar. Então, geralmente tem essa questão. Mas isso foi muito bom
perceber essa questão, quer dizer, você favorece, existe condições de você melhorar essa relação, inclusive antes. Doutora Roberta, e como que a senhora desenvolveu esse teste, esse exame? Na realidade, a intenção desse teste é detectar isso, porque o que a gente vê na prática clínica, o que a gente via até então, foram 30 anos praticamente de estudos com crianças mais velhas e adultos, para a gente chegar no diagnóstico em bebês. Eram crianças que chegavam, ou adultos que chegavam para a gente com limitação de movimento de língua. Então, engasgos com alimentos sólidos. Se ele tivesse um problema de disfagia, que é a dificuldade para engolir, né, não estaria tanto em alimentos sólidos, ficaria mais difícil nos líquidos. E aí a gente começou a fazer as correlações. O que estava acontecendo? E via a limitação do movimento da língua. E para eu fazer as funções de falar, engolir, mastigar, sugar, eu preciso obrigatoriamente ter o movimento da língua. Então, os estudos começaram com crianças mais velhas. E a gente falava assim, gente, a gente não pode deixar essas crianças chegarem assim. Às vezes, com engasgos frequentes ou dificuldade para comer alimento sólido, de um modo geral, mastigar alimento sólido e engolir. Então, será que é possível fazer o diagnóstico mais cedo? E aí a gente foi para a literatura mundial e a gente vê que na Europa, na América do Norte, é feito o diagnóstico na maternidade, não usando um protocolo específico, mas é feito o exame físico dessa criança, a inspeção visual dessa criança. Mas não se correlacionava esta alteração com alguma função, com nenhuma, nem sugar, nem engolir. O que veio? Esse protocolo veio dizendo assim, não, eu tenho a limitação do movimento da língua, mas ela interfere nas funções de sugar e engolir nos bebês. Então, ele tem que interferir, porque tem casos que você olha e faz a avaliação clínica para ver se tem limitação de movimento e não tem. Então, se não tem, você não indica para procedimento. Então, não são todos os bebês que são submetidos. Só aqueles onde há a restrição do movimento da língua para alguma função. Veja, a proposta que tramita aqui no Congresso é originária da Câmara, estabelece a obrigatoriedade desse teste e gerou já uma polêmica, porque uma boa parte dos pediatras se manifestou contrariamente à proposta, dizendo que esse protocolo já os pediatras já fazem esse procedimento, e que isso criaria uma despesa a mais para o poder público. Como é que os senhores avaliam essa posição? Eu acho que a avaliação, eu vou falar agora até como professor universitário, tá? A avaliação do pediatra, eu acho que não tira o mérito do pediatra. Eu acho que a vantagem do teste de língua é que ele é amplo. O pediatra também pode avaliar, assim como a fonoaudióloga, assim como a enfermeira e por aí vai. O procedimento ser indicado, essa é a prerrogativa do médico e geralmente o pediatra. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que esse procedimento, ele não incorre em nenhum aumento de despesa do ponto de vista de compra de material, porque tudo já existe na rede, primária e secundária, né? E o profissional habilitado é o médico, é o pediatra aqui inclusive, né? Ele mesmo pode fazer. Teoricamente, ele tem esse conhecimento, né, que ele traz dos seus anos de formação. Eu acho que talvez o que está faltando, talvez um pouco mais de discussão e mostrar que isso não tira a prerrogativa do pediatra. Pelo contrário, ele começa a ser um pouco mais atuante e talvez ele tenha um papel importante, né? Agora eu vou falar como médico, acho que a gente precisa ter um pouco mais dentro da anamnese, no acompanhamento das crianças ao longo do tempo, talvez uma atenção um pouco maior, né? O freno sempre existiu, né? Eu mesmo, eu brinco muito com a Roberta que durante muito tempo eu fazia os procedimentos a pedido e não sabia por que estava fazendo. Quando a gente começa a estudar e começa a achar essas correlações, fala, nossa, isso aqui estava aqui e eu não sabia que isso era tão problemático. Então, ele não tira a prerrogativa do médico de fazer o procedimento, ser indicado. O que precisa é fazer uma boa avaliação. Eu acho que isso talvez
talvez um pouco mais de conversa, eu acho que a gente poderia chegar e diminuir um pouco essa polêmica. Eu não vejo desse jeito. Eu né? acredito Como que médico. houve, assim, um equívoco, porque a princípio foi falado que era domínio fonoaudiológico. Nunca foi domínio fonoaudiológico. Foi criado por um fonoaudiólogo, mas aberto a qualquer profissional, né? Então, qualquer profissional que tenha o contato primário com o bebê pode realizar essa avaliação. O objetivo nosso é de padronizar essa avaliação, para que todos façam da mesma maneira. Isso não tem descrito na literatura. Isso não existia. Então, a padronização diz, o teste da orelhinha é padronizado, o teste do pezinho é padronizado, por que não o teste da linguinha ser padronizado também? Então, nosso objetivo é padronizar para que todos façam da mesma maneira com evidência científica. Porque hoje a gente não tinha até então evidência científica sobre isso. Esse projeto já passou na Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado sem emendas, apesar da polêmica. Agora, eu queria estender mais um assunto com relação a problemas de fala, problemas que afetam... Na verdade, eu falei da amamentação e não falei do restante. Então, a gente tem vários momentos, né, Antônio? Então, a gente tem da amamentação, os que não foram diagnosticados na amamentação, porque eu faço basicamente, essa é a minha especialização, eu trabalho exatamente só com avaliação do frênulo da língua, então eu recebo crianças do Brasil todo, né? Então, quando não é detectado no período da maternidade, ele chega para mim lá por volta de 5, 6 meses, quando vai iniciar o processo da papinha, são bebês que também têm dificuldade com a papinha. São bebês que engasgam ou não engolem. Em vez de engolir, coloca a papinha para fora, por falta de movimentação da língua. Esse é um outro momento. Um outro momento que pode ocorrer é na passagem para o alimento sólido. São crianças que não conseguem, por exemplo, mastigar alimentos duros como carne vermelha. Ou, se mastiga, não consegue engolir, cospe e não engole. Esse é um outro momento. E o outro momento é no final da aquisição da fala. Então, quando eu tenho os sons refinados da fala, os que precisam de movimentos muito precisos de língua, normalmente são crianças que têm alteração de fala. A incidência é muito alta. A gente tem um estudo onde a gente pegou todas as crianças que tinham alteração de fala e viram quantas crianças tinham alteração do frênulo, tinham língua presa. 70% das crianças que tinham alteração de fala tinham alteração do frênulo. Então, a incidência dessas crianças que têm alteração de fala, ter a língua presa, é muito grande. E o que acontece quando tem língua presa? É aquela criança problemas que vai sociais e de aprendizagem também, e sofrem bullying. Hoje sofrem bullying. São crianças que querem... Eu recebo um monte de crianças que não quer mais ir para a escola. Por quê? Porque é motivo de chacota. Porque pedem para falar, para imitar, dão risada. Então, são crianças que acabam se isolando por conta disso. E a gente tem os adultos. Os adultos que procuram a gente com alteração de fala, porque não conseguem ascensão profissional por conta da alteração de fala, né? O que acontece mais? Qual é o mais comum de acontecer quando eu tenho língua presa? É quando eu tenho que falar urá. Então, eu falo arara e não arara. Por quê? Porque eu não mexo a ponta da língua, eu tenho que mexer a parte de trás da língua, a lateral da língua. E aí sai um som que a gente fala distorcido, né? Não é aquele que a gente imita. E a gente tem até comercial de televisão que fez isso, não teve? Da língua presa? Então, por quê? Porque é uma coisa extremamente comum, tanto que a gente já teve até um comercial disso. Doutor, e o tempo de recuperação após essa cirurgia? Praticamente é uma recuperação que eu diria em 24, 48 horas, 24 até por questões, né, de relação mãe-filho, uma dieta mais pastosa e um analgésico quando muito. Quando for os mais velhos, porque os bebês, acabou o procedimento, imediatamente vai para o peito da mãe. E isso é legal, né? Porque você faz o procedimento e é gozado como a mãe já relata, nossa, como melhorou a sucção. Né? Como eu não sinto mais dor. E é o melhor pós-operatório, inclusive. O que fica aí durante uma semana é uma área, vamos dizer assim, um pouco cruenta, como se fosse uma afta grande, mas crianças pequenininhas, latentes, a gente não dá suco de laranja, né? Então a gente
orienta, quando é um pouquinho maior, que evite alimentos ácidos, né, ou um pouco mais condimentados. Mas no bebê que é leite materno, ou mesmo com mamadeira, praticamente é uma alimentação normal. O analgésico a gente passa por 3, 4 dias, muito mais para aliviar um pouco a tensão da mãe eventual, mas é um pós-operatório muito sossegado. Muito sossegado. Né? Então... Inclusive a gente tem estudos, Antônio, que a gente conduziu, longitudinais, né, de acompanhamento dessas crianças, em que a gente teve um grupo controle, bebês sem alteração de frênulo e bebês com alteração de frênulo. Os bebês sem alteração de frênulo, eles têm um número de sucções depois de 30 dias de vida que se mantém durante o restante. E os bebês com alteração de frênulo, eles têm um número menor de sucções no peito da mãe. E depois do procedimento, eles chegam na mesma idade dos bebês sem alteração de frênulo com praticamente o mesmo número de sucções. Então, isso mostra a efetividade do procedimento e a importância de se fazer o diagnóstico. Porque não é que o bebê, eu sempre gosto de frisar isso, não é que o bebê não mama, ele mama, mas a mãe relata mais dor e a chance de eu ter ferimento no mamilo é muito grande, por conta do movimento inadequado da língua. Gente, estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer a presença de vocês e espero tê-los em outra oportunidade aqui no Cidadania. Obrigada. Nós que agradecemos. O Cidadania conversou com a fonoaudióloga Roberta Martinelli, que desenvolveu o teste da linguinha, e com o médico otorrino pediatra Reinaldo Guzmão. O exame em recém-nascidos pode se tornar obrigatório em todos os hospitais e maternidades do país. Mande suas críticas e sugestões para o número que aparece aí na sua telinha, ou se preferir, acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço, baixe qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.